Gente, não sei se travou A só para mim. Celina está lá na França, foi ela que abriu para nós o negócio. Para ela já é Nossa, 5 deve ser horas na meia-noite e frente. meia-noite. meia. Para ela é meia-noite e meia. Nossa Senhora. Então, nós temos que deixar ela dormir. Tá certo, vamos liberar a Lila, vamos dar início aqui. Obrigada, viu, Celina? Muito obrigada, tá, pela De ajuda. nada. Obrigada, Mariana e pessoal. Aproveitem, boa conversa aí. Bom papo. Então, gente, boa noite para todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos. Eu vou pedir aqui um favor para a gente desligar os microfones e vamos dar um início aqui. Só estou fechando aqui umas páginas para poder enxergar melhor aqui a tela. Então, queria dar boas-vindas a todas, mas especialmente ao nosso convidado ilustríssimo de hoje, que é o Chico Whittaker. Então, a gente já estava tendo aqui uma conversa preliminar, algumas pessoas já têm uma relação com ele, mas para quem não conhece a trajetória do Chico, achei importante a gente fazer uma apresentação dele. Então, Chico Whittaker é parceiro da comunidade, de várias comunidades lá da Brasilândia, de uma longa jornada, mas também uma pessoa muito presente assim no mundo da discussão sobre redes, e é por isso que a gente tem Chico com a gente aqui hoje. Chico é o cofundador e organizador do Fórum Social Mundial, de vários eventos do Fórum, né? Foi vereador no mandato da Erundina, foi e aliás, agora um militante antinuclear, né? Mas é importante retomar assim um pouco essa história antes de chegar em agora, porque Chico foi um dos fundadores também, coordenadores do plenário pró-participação popular na Constituinte. Como vereador, ele não só foi vereador, como também atuou como líder do governo na gestão da Luísa Erundina, né? E depois se afastou da política partidária, vamos dizer assim, e da atuação parlamentar, para fazer outras movimentações e outras atividades, como, por exemplo, o movimento de combate à corrupção eleitoral, né, a lei de iniciativa popular que caça os candidatos que compram votos, assim como a lei da ficha limpa, né? E em 2006 o Chico recebeu o prêmio Right Livelihood, que é conhecido como Prêmio Nobel Alternativa, por sua luta a favor da justiça social. Chico esteve presente também para organizar exatamente o projeto de ficha limpa, e como a gente falou, e atualmente ele se mobiliza contra essa política nuclear, não só no Brasil, como fora do Brasil. Então, a gente tem aqui alguém com uma trajetória muito consistente e que combina muito com o que a gente está aqui discutindo na Rede Brasilândia Solidária, que já eu apresento também, né? Mas, então, eu queria agradecer muito a presença do Chico e da Estela, que é a companheira de todas essas jornadas e todas essas empreitadas ao longo da vida também. Por outro lado, nós temos aqui a Rede Brasilândia Solidária, a gente achou que exatamente esse seria um diálogo importante, que é uma rede horizontal. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem com a minha conexão? Que é uma rede horizontal, também que reúne diversas organizações, reúne diversos coletivos, que nesse momento
se esforçam e atuam no combate à pandemia do coronavírus. Essa rede ela foi construída recentemente, mais especificamente agora em abril. Começou com lideranças locais da Brasilândia, etc., mas hoje ela acolhe muita gente e atua em diferentes frentes da saúde, da assistência social, segurança pública, cultura, educação, né? Estou tirando isso do próprio Facebook da rede. E qualquer pessoa que se interesse pela discussão pode participar. E eu estou observando o movimento da rede nas suas diversas frentes. Agora, eu especificamente observo mais o da educação, que é onde a gente atua como grupo também de pesquisa, né, nessa área, e vejo iniciativas, Chico, já um pouco colocando para você, muito, muito potentes, muito interessantes, de extrema solidariedade. Isso porque a gente está falando da Brasilândia, que é um distrito com um dos distritos com maior número de mortes pelo Covid-19 em São Paulo. É claro que isso apenas significa que esse distrito, e não só aí, mas muito fortemente a Brasilândia, obviamente tem sido sistematicamente negligenciada e não investida em relação aos serviços públicos, e isso na pandemia se acirra, fazendo com que a gente tenha que se deparar com números muito assustadores de mortes e de infecção lá nessa região. Então, a gente vê um trabalho muito potente, muito complexo. A rede Brasilândia Solidária enfrenta desafios e dificuldades muito grandes, mas tem muita gente de todos os lugares também, porque a gente também tem, além das pessoas do próprio território, das lideranças, pessoas de universidades que se interessam e que trabalham no lugar. E a gente achou que seria muito interessante um diálogo entre o Chico, que conversa, escreve, entende sobre rede como ninguém, e a rede exatamente, propriamente dita. Queria agradecer aqui a presença de todos vocês, do pessoal também aqui da educação, mas assim, algumas pessoas eu conheço, aqui estou olhando, outras não, mas a todas, vocês e todas, que fazem parte dessa rede, que fazem parte da universidade, núcleos de estudo da burocracia, né, BGV também aqui presente, é uma honra ter todos vocês aqui. E eu gostaria de abrir, colocando aqui algumas, vamos dizer assim, como a gente vai fazer o nosso formato. E eu pensei exatamente, não numa live, nós pensamos, né, não numa live, mas sim num formato de Zoom, assim, porque a gente achou que até esteticamente isso combinaria mais com a ideia de rede, tá? E porque assim o Chico poderia visualizar quem quer ser visualizado, poderia acompanhar quem escreve no chat, enfim, a gente vai fazer isso, mas a gente tem uma conversa um pouco mais dinâmica aqui, tá? E para isso, a gente abre exatamente para perguntas. A gente pede para que vocês liguem os microfones, mas a gente abre para perguntas. Podem escrever as perguntas. A gente tem aqui pessoas aí ajudando a gente a organizar as perguntas. E antes disso, eu vou passar a palavra para o Chico e perguntando se eu falei o suficiente, se você gostaria de complementar alguma coisa na minha apresentação para você, Chico, ou se você gostaria de lançar uma pergunta e dar início a esse debate. Pois não, então abri meu microfone, que agora eu tenho direito de abrir, né? Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite, todo mundo. Os que eu conheço, os que eu não conheço. Eu achava, discutindo um pouco com a Luciana antes, eu achava que não é o caso de fazer live, no sentido de fazer uma palestra, como tem milhões de lives aí, muito boas, que a gente está, inclusive, aproveitando essa quarentena
no que pode aproveitar, no que pode, digamos, esquecer um pouquinho o que está acontecendo por aí, as chamadas uma morte por minuto, né, nesse nosso Brasil. Mas temos aproveitado para live, dando as lives em geral, põe a cara do cidadão que vai falar, e ele fala ali meia hora, e muito bom, etc. Se não for bom, também não dá mais para fazer nada, o máximo que pode fazer é apagar. Eu acho que não era o caso aí de fazer aqui, mas sim uma conversa. Então, eu diria que talvez alguém pudesse levantar as dificuldades que estão tendo, ou facilidades, quer dizer, o que eles estão sentindo aí, a maneira de funcionar como rede, é chamado trabalhar em rede, né? Porque vocês não têm uma rede estruturada, organizada, como, digamos, a Rede Globo, né? É outro tipo, tem vários tipos de rede que existem. A Rede Globo, tem as redes de pescar, né? Que são, aliás, o Javes talvez se lembre disso, quando a gente estava naqueles idos lá de campanha eleitoral, né? Eu tinha já mania de ler rede, né? Eu trouxe de uma experiência que eu tive na Europa, quando eu morei lá há muito tempo, morei 15 anos fora, vocês já imaginam por quê, né? E entre esses anos morei na Europa, e lá tive uma experiência muito grande, que foi onde eu fiquei sabendo, anos 70, fiquei sabendo que rede era uma forma organizativa alternativa à tradicional forma piramidal, em que você tem as pessoas se estruturando em camadas, em que os mais de baixo têm menos poder, os mais de cima mais poder, até o píncaro, que é quem manda em tudo. E a rede é exatamente uma alternativa a isso. Em vez disso, horizontalidade e corresponsabilidade. Então, nessa horizontalidade, tem as redes de pescar. E eu estava dizendo que numa campanha eleitoral, eu já estava falando de redes, e um amigo meu falou: ótimo, isso é muito bom, porque tudo que cai na rede é peixe. Ou seja, é uma forma de usar a rede também para arregimentar pessoas. Não é bem isso que a gente procura descobrir na potencialidade que tem as redes. Outro tipo de rede é a rede de dormir, que é ótima. É uma rede, também é uma teia, tanto a rede de pescar, como a rede de dormir, como a rede Globo, como a rede de supermercados, são teias, quer dizer, uma porção de pontos e ligações entre elas, diferentes formas de ligação entre elas. Numa rede tipo Rede Globo, elas tendem a ter também um ponto, quase como numa pirâmide, um ponto de comando. A rede de dormir tem 2 ganchos, né? Se um deles falha, o outro não adianta nada, mas tem que ter os 2 ganchos. A rede de pescar é mais democrática, ela tem uma porção de pontos de apoio, mas tem um ponto que puxa depois. Por essa rede organizativa para a sociedade, não é bem isso. É outro tipo de rede. É uma rede exatamente de intercomunicação horizontal para a gente se ajudar, para a gente assumir coletivamente uma determinada tarefa e visar e trabalhar um determinado objetivo. Mas já falei demais, me digam que dificuldades estão tendo ou não tendo com redes aí na Brasilândia. Ninguém se anima? Jabs? Luciana, posso falar um pouco? Bom, gente, primeiro é uma satisfação estar aqui, Chico. Encontrar você depois de tantos anos que a gente trabalhou junto e encontrar você na mesma trincheira. Entendeu? Isso é muito gratificante, né? Eu quero lembrar que tem alguns amigos aqui da rede. Eu vi aqui a Jussara Ataí, que também está na frente de batalha conosco, está o Fábio, está a Simone, tem um monte de gente aqui que eu não consigo gravar o nome de todo mundo, mas sei que tem um monte de gente da rede aqui que está vivendo essa experiência de articulação territorial, que é uma experiência extremamente horizontalizada. Só para você ter ideia, Chico, como é que aconteceu isso?
No dia 26 de março desse ano, um amigo no território, que tem um trabalho lá, que tem uma organização, ele criou no Zap um grupo chamado assim, Brasilândia Solidária. Tinha lá umas 10 pessoas, mais ou menos, nesse grupo. E aí, a gente começou a entrar, vamos esperar entrar mais pessoas, tal, enfim, para a gente participar. Só que naquele momento, no começo do mês de abril, quando apareceu 50 pessoas mortas no território, entrou meio aqui assim um desespero na gente. Então, eu entrei no grupo, a gente falou, gente, nós precisamos fazer alguma coisa, a Jussara estava lá, falou, realmente, a gente precisa fazer, o Fábio também estava, vamos fazer, o que nós vamos fazer? Vamos sair na rua falando para o povo tomar cuidado, vamos sair na rua falando para o povo se proteger. Aí o Fábio correu atrás de um carro, eu também corri atrás de um amigo para arrumar um trio elétrico, a Jussara correu de lá, e o que a gente fez? A gente foi para a rua, e a gente foi lá conversar com gerentes da UBS local e dizer, olha, nós estamos pensando em fazer isso, vocês topam fazer isso junto com a gente? Topamos. Chamamos uma primeira reunião virtual que veio, acho que umas 5, 6 pessoas, a primeira reunião virtual nossa. Aí o pessoal, vamos fazer isso, vamos fazer dessa forma, vamos começar da Vila Terezinha, depois a gente vai para o Guarani. Duas gerentes de UBS participaram dessa primeira reunião. Aí a gente começou a ir para a rua, né? Os agentes de saúde compraram a ideia e também começaram a participar. Uma semana depois, Chico, esse grupo já tinha 50 pessoas, né? Todos eles discutindo como é que nós vamos fazer, vamos participar, quais são as ações, vamos chamar mais pessoas, enfim, as pessoas foram entrando. E a gente fazendo essas atividades de rua, prioritariamente atividades de rua, né? Chamando o povo. No primeiro momento, a gente achava que tinha que falar para o povo assim, gente, se protejam, faça o isolamento da sua família para garantir que o vírus não ataque cada um. E aí a gente já caiu a ficha imediatamente, porque um bairro onde são 312 mil pessoas, onde o adensamento é extremo, e onde que quase 40% da população ganha até 2 salários mínimos, e a moradia ela é extremamente precária para essa parte dessa população, não tinha condições de falar em isolamento social, não tinha condições. E aí a gente começou a pensar como é que a gente vai fazer isso, como é que a gente vai conversar com essa população. E aí, mesmo assim, a gente continuou fazendo essas ações, conversando com a comunidade, discutindo a possibilidade, o isolamento possível, né? Juntamente com isso veio as demandas de que nós temos que produzir máscaras em grande quantidade, vamos produzir máscara em grande quantidade, pensamos numa campanha para a produção de 500 mil máscaras para serem distribuídos no território, né? E nessa caminhada nós escrevemos um documento que está disponibilizado no site com 18 pontos, né? Que nós entendíamos que seria fundamental naquele momento, né? Um dos pontos fundamentais é de que nós precisaríamos nos organizar em uma rede horizontal de solidariedade no território, para que a gente pudesse enfrentar a pandemia. Mais uma semana, tínhamos 100 pessoas na rede. E no grupo de WhatsApp. Gente, o que nós vamos fazer? 100 pessoas não dá para dialogar. Aí surgiu a ideia da gente se dividir ou se organizar em núcleos. Então, nós constituímos núcleos de interesse, de saúde, de educação, de juventude, de comunicação, de assistência social, de pessoas com deficiência, de captação de recursos, de trabalho e renda. Enfim, nós hoje temos 10 núcleos. E esses núcleos, eles estão num processo organizativo, discutindo como é que eles funcionam, como é que eles se relacionam, como é que eles tomam decisões, como é que eles produzem política local.
e como é que a gente constrói uma ação horizontalizada e como é que a gente enfrenta os desafios e as nossas contradições. A rede não pede carteirinha para ninguém. A rede não fala, ó, você é do PT, pode, você é do PSDB, não pode. Enfim, não é isso que a rede diz. A rede diz, ela é aberta, ela recebe e recepciona todas as pessoas que querem, e tem um dado fundamental nessa rede, Chico, que os órgãos de governo local, todos eles estão participando. E participando efetivamente. Tem os gerentes de UBS participando, tem o diretor de escola, diversos diretores de escola, tem, por exemplo, a pessoa que dirige a área de saúde no território, que comanda lá todas as UBS, ela participa da rede, tem o subprefeito que participa da rede, enfim, é um processo onde, hoje, dentro desses núcleos, nós estamos num processo organizativo e de produção para fazer o enfrentamento à pandemia. Eu vou ficar, eu queria que a Jussara está aqui, e eu vou pedir, Jussara e Fábio também está aí, que eu queria que eles também, esse é um pouco o meu entendimento, mas eu gostaria que tanto a Jussara quanto o Fábio, que estão participando conosco, e até outras pessoas que estão aqui também, que pudessem falar um pouquinho, mas eu só vou destacar algumas coisas, Chico, que eu acho que fundamental que a gente pudesse pensar um pouco, e eu vou problematizar algumas questões aqui, que eu acho que é fundamental para que, ao mesmo tempo que a gente esteja num processo de organização, a gente está enfrentando problemas, e como é que a gente vai solucionando esses problemas. Por exemplo, a nossa organicidade. Como, sabe, essa coisa de organização, o nosso modo de decisão, da nossa forma de decisão horizontalizada, a nossa forma de garantir a representação das pessoas, né, dentro da rede, certo? E esse desafio, que é a horizontalidade, que é a decisão democrática, que é uma coisa que eu aprendi muito a discutir com você, que é a procura constante do consenso das decisões para que elas possam ter firmeza, porque é diferente quando você vai para um grupo onde tem lá uma votação que 50% mais um vence, mas a outra metade fica descontente e as coisas não caminham. Então, eu vou parar por aqui, problematizando algumas dessas questões, e gostaria muito de ouvir, na continuação, o Fábio e a Jussara e outras pessoas também que estão na rede que gostariam de colocar e problematizar algumas questões. Obrigado, gente. Obrigado, Luciano. Oi, Chico, tudo bem? Que é a Jussara. Faz muitos anos que a gente cruzou, lá em 1996, lembro uns café da manhã lá no Jardim Vista Alegre. Lembra disso, né? Com o Zé Eduardo, o Aguinaldo Lima, para conversar um pouco sobre essa questão da participação social aqui nessa área. Eu estava chegando em São Paulo, mas é uma honra muito grande poder hoje novamente ver essa figura tão brilhante nos ajudando a refletir essa questão da rede, hein, Chico? Obrigado, viu? Te agradeço muito, tá? Você está lembrado de mim, mas sou eu. Vou lembrando, gente... na minha idade, a gente lembra pouco a pouco. Aos poucos vai lembrando, né? A gente mudou muito, né? Mudou muito. Mas obrigado, viu, Chico? Acho que é uma caminhada que a gente acaba abraçando e não larga mais. Eu estou aqui na Brasilândia há 25 anos, morando aqui e desenvolvendo aí um trabalho junto à comunidade. Nós temos a rádio comunitária, talvez você consegue entender um pouquinho. A Rádio Cantareira, né? Eu estou lá nessa rádio já há 25 anos, 10 anos outorgada, agora a gente está conseguindo aí a renovação da licença. É isso. Mas a rede, Chico, o Fábio, eu acho que o Jabes levantou algumas questões
ela é um grande desafio para a gente, porque a gente sempre teve essa tendência de militar em organizações e eventos à esquerda, ou pelo menos com pessoas que pensam mais como a gente, né? Eu venho dos movimentos sociais, mais ligado à questão do MST, da CPT, e aí a gente tem um outro entendimento das coisas. Nosso grande desafio agora é como lidar, né, dentro de uma rede que o nosso grande objetivo é combater o coronavírus. Mas a gente precisa lidar com o pessoal do poder público, que hoje está aí, nós temos hoje o pessoal da... Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente faz para ser de verdade democrático, mas ao mesmo tempo não se deixar ser enrolados, né? Usados, em outras palavras. Então, essa é um pouco a dificuldade que a gente tem. Então, a cada momento, a gente enfrenta isso. Como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso somar, mas não ser usado, né, por ninguém, seja da esquerda, seja da direita? Até porque hoje a esquerda é um grande desafio também da gente lidar dentro da esquerda. Nós temos diversas tendências, né, que pensam diferente, e tem alguns momentos até que é mais difícil lidar com alguns companheiros à esquerda do que com a direita, né? Então, eu gostaria que você ajudasse a gente a refletir um pouco nesse sentido, porque a rede, pelo menos nesse momento, ela tem esse papel de articular todos os entes federativos, seja do poder público, da sociedade civil, das entidades, dos movimentos populares, enfim, a gente precisa articular todo mundo para ver se a gente consegue realmente combater esse mal que está aí colocado. Agora, a gente também tem consciência de que, na medida que a gente vai avançando, fazendo aí as cobranças do poder público, também a gente sabe que o poder público tem uma grande responsabilidade pelo que hoje acontece nas periferias, de ter abandonado praticamente a questão da saúde, né, de ter abandonado os investimentos na área de saneamento, de infraestrutura, por exemplo, a questão da geração de emprego e renda. A Brasilândia, hoje, nós temos um número altíssimo de pessoas que estão aí na informalidade, né? Então, é um pouco isso. Como lidar com esse contexto que está aí à nossa frente, né, e que a cada dia a gente encontra dificuldades nesse sentido? Fábio? Opa, o que deu aí? Olá, boa noite, Chico. Um prazer poder dialogar um pouco com você, mas muito na perspectiva de ouvir. Meu nome é Fábio Ivo, estou aqui na Brasilândia há muitos anos, tenho como paixão a militância no tema de garantia de direito de criança e adolescente, mas minha experiência no Conselho Tutelar há 8 anos, e hoje, já há algum tempo, estou convicto que, para os territórios com as características da Brasilândia, a única alternativa que temos é o trabalho através das cooperativas, através dos projetos comunitários, os trabalhos alternativos de forma organizada, e não uma perspectiva do mercado de trabalho como era pensado e sonhado lá 30, 40 anos atrás, trabalhar nas grandes empresas, nas grandes complexos industriais. Então, já antes dessa questão da pandemia, uma perspectiva de tentar colaborar com a ideia do cooperativismo e do trabalho e renda não dedicado ao emprego formal. E como veio a pandemia, isso só me trouxe mais segurança que a nossa alternativa para a Brasilândia é a gente criar uma grande rede de trabalho solidário, olhando todos os trabalhadores como um só. Como que nós podemos, como trabalhador, não importa se nesse momento se ele está empregado ou não, se ele está num trabalho informal ou um trabalho formal, mas já nos olharmos como trabalhadores e que, como trabalhadores, precisamos atuar de forma cooperativa, de forma solidária, e olhando que uma boa parte da nossa população ela não está e nem voltará ao mercado de trabalho formal.
mas isso que não seja um motivo de discriminação, motivo de olhar para essa pessoa como ela incapaz, mas sim olhar para essa pessoa como uma pessoa que tenha potencial de desenvolver atividades importantes para o nosso território, de gerar renda e de gerar oportunidade. Então, nesse sentido, né, e sabendo que você sempre foi uma pessoa que inspirou e é um grande conhecedor dessa lógica de trabalho e desse movimento comunitário, solidário, como que nós podemos atuar nesse momento, que é um momento emergencial, mas tendo clareza que esta emergência do coronavírus daqui a pouco vai passar, né? E como que um território como a Brasilândia, onde historicamente as pessoas não conseguem se inserir no grande mercado de trabalho, pode se organizar e ter uma vida mais comunitária, mais social, mais justa e mais fraterna. É isso que eu gostaria de lhe ouvir um pouco mais. E é um momento feliz para nós, nesse momento, poder dialogar com você. Muito obrigado. E eu que agradeço, meu caro. Vamos lá. Ouço mais alguém? Não? Como é que é? Ô Chico, acho que a gente podia te ouvir também um pouco agora, depois a gente abre para outra bateria de perguntas, aproveitando para dar boas-vindas. Aproveitando só para dar boas-vindas a outras pessoas que entraram aqui, eu vi o pessoal também amigos da Pianoro que está por aqui. Oi para todos e legal que vocês estão aqui. Pronto, Chico. Só queria comentar também que quem quiser pode mandar pergunta pelo chat, a gente lê depois. Tá bom? Perfeito, ótimo. Então, gente, vocês já falaram uma porção de coisas aqui que já me inspiraram uma série de reflexões, né? E queria dizer primeiro uma coisa, que a partir do que você falou, Fábio, agora mesmo, um pouquinho. Não é o que eu perdi, eu não sei onde é que eu anotei isso, mas eu chego lá. A partir do que o Chaves falou, de ter gente da sociedade, das organizações, também que tem funções no Estado, no nível municipal, também aberto para essa abertura. Eu acho que a principal característica de uma rede do tipo movimento social, né, do tipo empresarial, do tipo movimento social, é a possibilidade, a necessidade ou a possibilidade de ter um objetivo comum. Isso é que unifica. É ter uma clareza de objetivo comum. Quando as pessoas se reúnem, cada um com seu objetivo, que é o normal da sociedade capitalista especialmente, e inclusive entram numa dinâmica de competição entre elas, aí não tem jeito. Não dá para trabalhar em rede e também as próprias pirâmides acabam se desmoronando, porque vira uma luta pelo poder permanente lá dentro. Quer dizer, a rede é uma outra opção de vida, quer dizer, uma opção de viver no respeito coletivo e na diversidade coletiva em torno de um objetivo comum. Se esse objetivo é alcançado, nada impede que depois a mesma a rede se desfaça e possa se fazer outras redes. Isso também precisa ter essa noção, né? Nada tem que ser burocratizado e terminado. É como montes de associações que a gente cria aí, que depois termina a função delas, a gente continua fazendo a função funcionar mais para justificar o trabalho da gente do que para alcançar um objetivo. Então, a rede ela tem que existir quando ela é necessária. Vocês têm uma situação agora aí que é bastante particular. Aliás, o Brasil inteiro está vivendo esse mesmo situação, mas a situação que vocês têm na Brasilândia é particular. E aí vocês têm um objetivo comum, que é essa solidariedade frente à pandemia. Diferentes tipos de solidariedade. Agora, eu digo que aí a gente trabalhar nisso, mais do que ter uma rede estruturada, tem que ter núcleos, pode ter tudo isso, mas mais do que isso, é um esquema de confiança.
Quer dizer, a rede permite que a gente viva um ambiente de confiança, porque a gente ultrapassa a competição, passa para a cooperação, e na cooperação, confiança, e a gente, então, inclusive, pode, digamos, até decidir de outra forma, diferente do que se decide em geral. Eu vou passar uma série de coisas, eu vou muito na ordem, não, mas vocês vão pegando o que for válido. Mas, assim, na linha da confiança, é muito interessante. Se a gente viver numa rede que pode durar muito tempo, em torno de objetivos muito longínquos, inclusive, se a gente vive num ambiente de confiança, é outra coisa para quem está na rede. Não tem úlcera, não tem dor de cabeça. A gente vive na chamada confiança mútua. Não tem ninguém querendo passar o pé na gente, porque então o objetivo nosso não é o objetivo de cada um, mas o objetivo comum a perseguir. E eu vivo, por exemplo, agora, hoje mesmo, hoje tive uma experiência muito rica nesse sentido. A experiência do Fórum Social Mundial, que a Luciana se referiu. Isso foi criado, estamos fazendo agora há 20 anos. Não sei quantos de vocês participaram algum dia de algum fórum, foi criado em Porto Alegre, em 2001, e a velha frase principal era um outro mundo é possível, e era um espaço. Ele foi criado como um espaço de encontro em que todo mundo podia se reconhecer mutuamente e descobrir convergências e começar a trabalhar junto, na diversidade total, na abertura absoluta. Então, todo mundo que tivesse aquele objetivo comum, trabalhar para o outro mundo possível, podia ir nesse espaço que eram reuniões anuais, que primeiramente foram mundiais, e depois começaram a se fazer também regionais, nacionais, até locais, e agora está muito desenvolvido temáticas em torno de certos temas. Eu já participei, por exemplo, já de 4 fóruns sociais mundiais antinucleares, especificamente em torno da questão nuclear, reunindo gente do mundo inteiro. Mas o que a gente sente nesse processo é que dentro dele havia também a percepção de que ele tinha que ter eficácia política, ou seja, tinha que ser um ator que se contrapunha ao neoliberalismo, ao capitalismo. E para ser um ator, ele tinha que ter uma estrutura eficaz, chegar a resultados. Então, a ideia, a concepção do fórum se discutiu durante 20 anos. Nós discutimos, havia sempre aqueles que achavam que ele tinha que ter eficácia e, para ter eficácia, tinha que ter uma direção. Para ter uma direção, representação. Representação, poder. Ou seja, e a turma que achava que não, tinha que ser lógica de rede, horizontalidade, abertura, corresponsabilidade, ninguém tem mais poder que o outro, nada é mais importante que outra coisa, as coisas são importantes para cada, tem a importância específica de cada um. Então, nessa diversidade se perseguiam tipos de ações diferentes em vários setores da vida, etc. Mas o principal é que estamos construindo, tentando construir, imaginando uma outra sociedade e estamos construindo condições para isso. Então, essa questão da confiança, eu estava dizendo que hoje mesmo eu vivi isso, que nesse processo, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, nós estamos fazendo, não sei qual é o número da ordem, mas mais um Fórum Social Mundial, nos 20 anos da existência dele, agora em 2021. E a decisão que foi sendo construída é que ele seja no México. Só que íamos fazer em janeiro de 2021. Só que veio a pandemia, jogou tudo para o ar. Então, nós estamos rediscutindo o próprio processo, a própria organização. E para rediscutir várias ideias, entre as quais convocar todos os antigos do Fórum, as organizações, tinha 170 organizações no Conselho Internacional do Fórum, convocar de novo todo esse mundo e mais outras organizações novas que surgiram de lá para cá, para repensar como a gente prosseguir nessa busca de um outro mundo possível, que agora tem essa novidade. A pandemia deu uma arrasada, ou deu uma clarificada, uma série de coisas. Bem, para redigir esse documento, vocês imaginam a dificuldade, né?
só dos 170 membros do Conselho, participaram desse processo uns 40, 50. 40, 50 do mundo todo, com culturas diferentes, com maneiras de ver, línguas diferentes. Né? Vai ver, chega um ponto, hoje de manhã, aí pelas tantas, por internet, nos comunicando por WhatsApp, nos comunicando por e-mail, chegamos a uma fórmula mais ou menos consensual. Aí, então, todo mundo dá aquela respirada. Conseguimos. E a felicidade de não nos termos dividido, de não nos termos espalhado e termos brigado uns com os outros o tempo todo. Brigamos em torno da forma de andar, mas de vez em quando tinha briga também para o poder. Mas superamos devagarinho tudo isso, a maioria foi indo. Hoje de manhã eu tive uma série, eu gastei a manhã nisso, ouvindo, falando, etc., participando do processo que foi devagar, e todos falando, todos temos que chegar a um consenso. Se não tiver consenso, não avançamos. E aí, veja, o problema do consenso, que é uma forma de decidir completamente diferente da forma que nós estamos acostumados na sociedade, que é uma maravilha já, a democracia chamada maioria. Ou seja, quem decide o que se adota como decisão, aquilo que a maioria considerar que deve ser adotado. Então, a gente vai no Congresso, 100 congressistas, tem que ter 51 para poder ganhar aquela fórmula, os 49. Nas organizações políticas, é terrível isso. E aí faz a convenção, né? Como é que chama? A convenção, não sei o quê, do partido. As propostas são votadas e, como disse o Jabes, aí maioria. Tá beleza, é democrático, de maioria. Nada de negociação lá no alto, de coisa que vale. A maioria, papum, votou, ganhou. No parlamento, papum, ganhou, votou, 51-50, aquilo vale para o resto da vida, a não ser que venha outra lei mudando, que tem que ter 51 sobre 50, quer dizer, não tem jeito, pelo menos. Em rede, esse sistema não dá certo, porque divide, exatamente divide. Então, por exemplo, a gente faz uma proposta, a proposta é discutida na rede, e tem uma turminha lá que não está de acordo. Aí a proposta vai indo e, de repente, tem uma maioria assim, quase cavalar, 84%, 90% adota aquela proposta. O que fazem os 10% que ficaram de fora? Eles vão fundar outra rede. Eles vão fundar uma outra rede que vai competir com essa e que vai fazer aquilo que eles acham que ela deveria fazer. Então, a votação democrática maravilhosa leva à divisão. Então, nós, no fórum, que ao longo do processo, 20 anos, nós construímos solidamente. Eu posso dizer que, pela reunião de hoje de manhã, eu posso dizer que essa opção está muito sólida. Decidimos só decidir por consenso. Aí, então, vem a discussão. Bem, o que é consenso? Unanimidade? Não é unanimidade. Todo mundo votando do mesmo jeitinho. Não. Inclusive, mas aí como é que é? Se tem alguém que é contra aquilo lá, não se adota? Bem, aí estão dando o poder de veto. Para quem está dando esse poder de veto? O veto, eu não aceito, então não se vota. Uma pessoa, nós chegamos ao ponto de ter, em certas decisões do fórum, uma pessoa contrária àquela decisão. E não se tomava a decisão. Gente, o que é isso? Está dando poder de veto para ele? Não. É que a decisão, se nós votarmos e contrariamente ao que ele está propondo, e ele não aceita de jeito nenhum, o que ele vai fazer? Ele vai embora. Automaticamente, vai embora. Não participa mais. Desse grupo não participa mais. Então, o que acontece? Naturalmente, nós temos que fazer com que ele possa fazer. E qual é o sentido que a gente dá para a decisão de quem aceita uma determinada proposta? Ela não aceita aquela proposta porque ela está totalmente de acordo. Ela está aceita porque aquela proposta que recolhe a vontade da maioria e para continuarmos juntos com as nossas diferenças, inclusive diferenças de opinião, nós temos que
aceitar aquela decisão. Então, houve situações no fórum, no Conselho Internacional, que aconteceu exatamente isso. Uma pessoa. A gente, então, interrompia a discussão, bom, deixamos isso de lado, vamos dormir. E vamos discutir durante a noite, o resto do tempo, e tentar chegar a descobrir por que aquela pessoa achava aquilo. E, pouco a pouco, dá tempo. Houve casos que a gente postergou uma decisão de um ano para outro, porque não havia consenso a respeito. Em compensação, que nós conseguimos manter a nossa unidade. Então, o problema de rede é isso, unidade na diversidade. Agora, uma outra coisa que é importantíssima, e que eu sinto isso com uma clareza absoluta, é o poder da inteligência coletiva. Quando a gente faz esse tipo de coisa, em torno de uma decisão qualquer, vem 1000 ideias, 1000 coisas, a gente diz, pô, aí é o problema da eficácia ou o problema da nossa construção conjunta. Os que lutam pela eficácia dizem, olha, pronto, bate isso, resolve o assunto, vamos bater, é a maioria, tá? Vamos tocar isso para frente. Só que isso força a saída, e ao sair gente, sai pedaços da nossa inteligência coletiva, vão embora. Enquanto que se a gente começa a trabalhar junto é muito impressionante como as ideias surgem, são boas e são assumidas. E daí, então, não só na decisão daquele grupo enorme que esteja numa rede, mas também na própria execução, entra o fator corresponsabilidade. Numa rede, todos são autônomos porque podem fazer o que eles dão na telha, mas eles são corresponsáveis. Se eles têm objetivo comum, eles são corresponsáveis. E a corresponsabilidade determina uma criatividade absolutamente impressionante. Eu estou sentindo exatamente essas coisas que eu estou falando para vocês, é interessante, e são coisas que fui vivendo ao longo desses anos todos, mas continuo vivendo. E a cada dia tem uma experiência nova. Eu estou agora, por exemplo, numa experiência muito rica em torno do nuclear. Nós fizemos um grupo como esse, né? Um grupo Zoom, né? de pessoas que estão em diferentes partes do Brasil lutando contra as usinas nucleares, porque, inclusive, tem uma ameaça muito especial, 6 usinas novas à beira do São Francisco. Vocês imaginaram? Então, em torno disso, estamos nos articulando muito e temos discutido. E, progressivamente, fomos, inclusive, achando caminhos, e até agora temos umas lives, né? Lives, como a rede brasileira poderia fazer também. Umas lives, uma vez por semana, em que a gente toma um tema e trabalha. Agora, em vez de pôr um tema que alguém vai lá expor, essas lives para nós começou com entrevistas, a primeira que foi feita semana passada, a segunda, que vai ser segunda-feira, sábado que vem de novo, já vai ser roda de conversa, que nós chamamos 3 pessoas e um animador, não um mediador, nem um entrevistador, um animador que vai um pouco controlar o tempo de fala de cada um, mas meter suas ideias também, mas fazer a conversa rolar. E essas lives fazendo o quê? Estamos ampliando para mais gente do que a nossa bolha de militantes, que agora, só nessa listinha que está sendo... Temos uma lista WhatsApp que foi construída a partir da presença nas reuniões, nas nossas reuniões de Zoom. Ela foi crescendo, agora já está com 35 pessoas. Todas aparecem na reunião? Não, aparecem 15, 16, 17, nem sempre as mesmas, vai variando, mas 35 pessoas já do Brasil inteiro. Agora, nós temos o próximo live, que vai ser sexta-feira. Discutimos na segunda, vai ser sábado. Discutimos na segunda qual seria o tema, etc., etc., quem poderia participar, quem fala com quem. Bem, todo mundo, quem puder falar, fala com as pessoas com quem pode falar, quem pode fazer o chamado o desenho da difusão para a gente divulgar. Bem, isso foi se construindo interessante, naturalmente. E hoje, a meio-dia, essa inteligência coletiva chegou à fórmula final. O título, os debatedores que aceitam, a formulação da coisa e a maneira de atacar. Então, vocês veem, é uma coisa que é
nitidamente um trabalho coletivo. Agora, pode ficar aflitivo de repente. Oh, não resolve, não resolvemos isso aqui, temos que resolver porque amanhã tem que fechar com o senhor. Olha, se a gente quiser essa opção eficácia, né? Agora, como é que a gente consegue fazer com que não morra no caminho? Na medida em que estão todos corresponsáveis e não querem que a coisa morra. Então, eu vou ter que ceder a minha parte. Se eu acho muito isso, mas isso está impedindo da coisa andar, eu vou ter que ceder. E não achar tanto isso, achar tanto mais aquilo. É um aprendizado inacreditável de vida coletiva e que é muito mais feliz do que a vida competitiva do capitalismo. É 30 vezes mais feliz, não só do capitalismo em geral, porque é uma lógica. A lógica capitalista é a lógica competitiva. Essa lógica penetra tudo, penetra até na vida familiar, penetra nas escolas, penetra essas coisas. Todo mundo, cada um na sua jogadinha, entendeu? De tentar aproveitar para tirar algum proveito, que no caso do capitalismo é nada mais, nada menos que ganhar dinheiro. O que é impressionante nós, seres humanos, nos submetermos a esse bendito instrumento de troca chamado moeda. Ganhar dinheiro. Temos que ganhar dinheiro? Não. A rede, não. Mas é na linha de construir outro mundo possível. E que a gente já percebeu, é um espaço aberto para aqueles que já se deram conta de que nesse sistema, ou nessa lógica, nós vamos para o brejo. Inclusive, a questão ambiental é tipicamente esse problema de ir para o brejo por causa dessa lógica. A guerra atômica pode ir para o brejo, o mundo pode ir para o brejo por causa dessa lógica, ou seja, é uma lógica suicida, a lógica do mundo. Quem já se percebeu isso, começa a entrar em outras dinâmicas do cooperativismo, como o companheiro lembrou, e de organização, de participação em rede. Então, aí, por exemplo, você falou, é isso que eu ia lembrar do Fábio, e ele falou que daqui a pouco termina a pandemia. De fato, vai terminar. Eu na minha idade, a Luciana não falou, mas eu sou jovem para burro, né? Você sabe que eu tenho nada mais, nada menos que 88 aninhos, né? Quer dizer, realmente, então, na minha idade, menos espero que eu aguente ver pelo menos o fim da pandemia, né? Vamos ver, mas é o tal negócio, vai ter um fim. E aí? Vamos voltar para o que era? Não. Então, a rede de Brasilândia acabou a pandemia, vamos voltar a ver, então, qual é o nosso objetivo agora. Podemos ter um objetivo que nos una de novo? Em torno do quê? Pode ser que não encontrem. Pode ser que encontrem objetivos que unam alguns, mas esses alguns topam continuar trabalhando em rede. Não é só fazer uma rede. Então, a estruturação que vocês estão querendo fazer, núcleos, é perfeito. Só que é preciso que isso não se burocratize. É preciso que isso seja uma forma de realizar melhor o que vocês estão fazendo e que possa ser desfeita se, por acaso, ela começar a atrapalhar. E temos que ver qual é o objetivo comum. E o nosso objetivo comum qual é? No caso da Covid, o mínimo possível de mortes, por favor. Quer dizer, não podemos deixar que aconteça o que está acontecendo. Aliás, é o grande objetivo, aliás, que está se colocando no Brasil atualmente, no enfrentamento com o Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro, no fundo, ele quer esse número de mortes. Ele quer, e nós não queremos. Então, nós queremos, ele quer, porque ele é o fascismo em progressão. Nós não queremos o fascismo, não queremos um número de mortes crescente, que é o que ele está fazendo. Então, nós temos que nos ajustar, e ajustar isso aí não é fácil. Dentro do mundo político é terrível. Teve alguém que escreveu já um texto muito bom, um sociólogo do Rio, dizendo que a vez agora é da sociedade civil. Não é, infelizmente, os partidos políticos estão meio encrencados. Então, nós temos que a sociedade civil, todas as organizações sociais, todos os tipos, possam encontrar meios de ir trabalhando, de ir fazendo coisas. E isso elas só podem fazer se trabalharem em rede. Por sorte, o Fórum Social Mundial, que foi quem lançou mais essa proposta de rede no Brasil, fez filhotes. E agora mesmo está havendo um outro fórum, esses dias, essa semana,
chamado Fórum Popular da Natureza, que é um tipo de Fórum Social Mundial em torno da temática ambiental e que está sendo feito na base do que é o principal do fórum, atividades auto-organizadas. Não tem nenhum comando dizendo você fala disso, você fala daquilo, tal hora, não. Que só o princípio da lógica do Fórum Social Mundial é fundamentalmente essa. Fazemos o que o povo traz, o que trouxer a informação. Tanto assim que, por exemplo, pegando a questão ambiental, ela só entrou na discussão do fórum em 2009. Ou seja, começou em 2001, nem falávamos em ambiental, porque ninguém trazia para dentro do fórum essa discussão. Foi sendo trazido pouco a pouco, os indígenas, o pessoal, foi sendo trazido e realmente em 2009, finalmente o fórum explodiu. E explodiu com outras ideias, chamada inteligência coletiva, a ideia do bem comum da humanidade, que naquele tempo nem se cogitava e agora já está se podendo falar disso quase na linguagem corrente por aí. Bem, desculpem, mas eu disse que não ia fazer uma palestra, já falei meia hora. Chega, falem vocês. Chico, não, mas é muito legal te ouvir sempre. Eu só vou aqui passar a palavra para o Ivo, que levantou a mão aqui há um tempo. Acho que ele quer fazer esse diálogo com você. Chico também tem aqui nos comentários que a rede já está articulando a live. De fato, a gente está observando isso que você sugere, né, das lives, está sendo já discutido e vai começar a ser feita na rede também. Mas, Ivo, você está por aí? O Ivo que eu conheço. Boa noite. Hein, Ivo? É o Ivo que eu conheço de tempo aí? Exato, é esse Ivo. Eu não estou vendo a cara dele. Oi! Oi, tá bem, Ivo? Boa noite, boa noite. Puxa vida, quem diria, né? Pois é, Chico. Beleza. Então, Chico, eu costumo pensar quanto as pessoas como você são multiplicadoras pela vida. E aí eu tive a oportunidade de conhecê-lo pelo diácono Adailton, era meu colega de teologia, pelo padre Ivo. E aí, através dessas pessoas, nós chegamos no doutor Lauro Malheiros, lá na época da risco. Lembra do Jardim Erundina, né? O risco de despejo, a ocupação. Vocês na liderança lá da Erundina, no governo, na Câmara. E aí também você trouxe aí uma contribuição enorme que vai se espalhando em rede também, né? E você nos fez conhecer também, nos ajudou, aí apresentou a Heloísa para nós, e através da Heloísa, essa rede foi se espalhando desde os anos 90 até hoje. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar todos, né, que atuam nesse trabalho de cooperação, de rede, e como ele vai se multiplicando aí dia a dia, e você é um grande exemplo disso, e tantas pessoas que você ajudou a espalhar e fazer essa ramificação. Em segundo lugar, nós já fizemos uma homenagem a muitas pessoas aqui dessa Brasilândia, mas nós não conseguimos trazer você aqui no Jardim Carumbé, Jardim Paulistano, já viu tanta gente, até o doutor Lauro Malheiros, que é um camarada também difícil, de muitas andanças. Então, você tem uma dívida aí conosco de voltar aqui na Brasilândia e tomarmos um café aí com as pessoas. Mas aqui eu estou aqui para ouvir, parabenizar a todos, essa experiência que se ramifica com as pessoas que acreditam nesse jeito de atuar em defesa da vida. Estou aqui mais para ouvir e mandar um abraço a todos. Perfeito, Coral. Prazer de estar te ouvindo e estar te vendo aí depois de tanto tempo. Vamos lá. Só passar essa pandemia que eu posso sair e tirar o pé da minha redoma em que eu estou aqui protegido de toda e qualquer infecção, né? Eu saio por aí, mesmo que eu tenha que depois voltar para casa e tomar um banho inteiro. Mas eu saio e aí a gente vamos até Brasilândia com muito prazer e muito gosto. A gente combina um dia, a gente leva você, Chico, já que você é o responsável por ter nos colocado lá, né? Eu queria aproveitar só rapidamente, fazer aqui
um agradecimento à Mariana, também do NEB, Núcleo de Estudos Burocráticos da GV. Eu não sei se o pessoal desse núcleo, que eu também estou conhecendo agora, gostaria de fazer alguma pergunta, ou alguém mais. Vou aqui deixar para vocês. Oi, Luciana, Chico, todas e todos presentes. Queria agradecer pela oportunidade, né, de participar desse debate super rico. Tem algumas coisas que eu gostaria de colocar, mas não sei se de repente o Chico quiser começar a responder as coisas que as outras pessoas colocaram, e aí depois eu falo. Não sei como que é melhor a dinâmica. Que você Mariana, acha? você pode ficar à vontade, se for para fazer pergunta, você pode ficar bem à vontade. Tá bom. Bom, assim, tinha algumas coisas que a gente, no Núcleo de Estudos da Burocracia, assim, vem discutindo e que eu acho que tem muito a ver também com essa ideia da questão de redes e tudo mais. A gente recentemente fez uma reunião sobre, uma discussão sobre a Rede Brasilândia Solidária, que a gente estava discutindo as ações da sociedade civil organizada e essas redes colaborativas entre Estado, sociedade, nos territórios, e como essas redes têm um poder de atuação capilarizada no território, né, que muitas vezes o Estado não consegue ter. Então, assim, a gente ficou, assim, o Núcleo de Estudos da Burocracia ficou, assim, os pesquisadores ficaram muito impressionados com a capacidade, no caso, especificamente falando da Rede Brasilândia, de atuação, articulando tantos atores diferentes. E aí, uma das perguntas que a gente queria colocar, né, para o Chico, para todos também, é o seguinte: pensando na natureza das redes, assim, dessa atuação mais orgânica, digamos assim, dessas relações mais horizontais de diálogo, de tomada de decisão e tudo mais, a necessidade de resposta imediata que se coloca numa pandemia, quer dizer, igual o Jabes comentou, né, que tinha que alugar, enfim, viabilizou carro de som, viabilizou uma série de coisas que requerem uma tomada de decisão mais rápida. E porque, afinal de contas, a gente está falando de uma emergência, de uma situação inesperada. E aí a pergunta que a gente queria colocar um pouco pensando que as redes pressupõem a construção de consensos, pressupõem o diálogo, pressupõem enfim, isso requer um tempo, né? Isso requer, às vezes, isso pode requerer um tempo, igual o Chico até comentou que, às vezes, em determinada situação no Fórum Social Mundial, se tinha um impasse, tentava deixar para resolver depois, porque, às vezes, você vai maturando aquilo, né? E, nesse caso, não só da Rede Brasilândia, mas de tantas outras iniciativas que têm que dar respostas rápidas, às vezes o tempo é um certo, entre aspas, paradoxo ali para você conseguir conciliar perspectivas diferentes, mas ao mesmo tempo ter uma responsividade em relação às questões que se colocam, como no caso a pandemia. Essa era uma questão que a gente queria ouvir um pouco, Chico. Perfeito. Olha, e tem uma outra duvidazinha também, se puder. Posso aproveitar a carona? Você quer colocar outra questão? Posso falar uma outra já, aproveitando o momento de fala? Claro. Uma outra questão é que eu estava participando de um outro debate da rede Periferia Viva com a professora Emília Maricato, e ela estava chamando atenção para as parcerias público-populares e não as parcerias público-privadas, né? Então, pensar arranjos, por exemplo, como aconteceu na época da gestão Erundina, em que tivemos os mutirões, em que tivemos produção autogerida em parceria com os movimentos sociais e com a sociedade civil organizada, mas com o respaldo do Estado na construção de soluções de benefícios coletivos, né? A gente sabe que atualmente o cenário é bem adverso do ponto de vista político, né? E que, enfim, não se compara o cenário daquele momento com o atual, mas
eu queria perguntar para o Chico, pensando que, de qualquer forma, existe um objetivo comum de enfrentamento ao coronavírus, pelo menos em algumas esferas, que seja na esfera mais local, mais circunscrita, como poderíamos pensar arranjos colaborativos de governança envolvendo sociedade civil organizada e Estado num momento como esse? É isso. E mais uma vez, muito obrigada. É um prazer enorme, uma oportunidade enorme poder estar aqui com vocês. Obrigado, obrigado. Olha, eu vou pegar a primeira questão que você colocou, da tomada de decisão mais rápida. Situações em que não dá para ficar conversando. As pessoas estão morrendo, inclusive, ali, né? Então, não dá. Tem que tomar providências imediatas. Aí é o outro componente da rede que prevalece, a confiança. Quer dizer, que não é imediata, é construída também no processo de vida em rede, de trabalho em rede. Quer dizer, se você não tiver confiança que o cara não vai dar uma jogadinha, entendeu? Não dá. Porque daí todo mundo fica controlando todo mundo para ver se o que está por detrás daquela decisão. Tem que ter confiança entre os participantes. É um outro mundo, viu? Isso é outro mundo, não é o nosso mundo. É um outro mundo, mas é o outro mundo possível. A gente pode construir pedaços do outro mundo possível dentro desse mundo possível. Os pedaços nos quais a gente viva. Então, se tem decisão a tomar com rapidez, aqueles que estão com aquela decisão a tomar, tomem. E que ele tome o cuidado de dar uma consultada, de dar uma verificada se não está fazendo uma besteira. Se ele tiver, eu tinha nos tempos que isso já está 60 anos atrás, eu trabalhava em pesquisa urbana, e tinha um cara muito bom, um professor que era de Pernambuco, chamado Maltar, e era professor lá, tinha sido até suplente de senador ou senador, um cara muito bacana. E ele era o encarregado nas pesquisas da área urbanística e tal. Bem, o importante aí no caso era o seguinte, ele dizia, olha, gente, aqui o negócio é o seguinte, nós vamos observar essa situação aqui. Normalmente, estatisticamente, a gente teria que ter um certo número de casos, verificar, fazer toda uma coisa, todas as elucubrações estatísticas que podem ser feitas. Ele dizia, não, aqui temos que ser rápidos. Então, a gente faz o seguinte, primeira pergunta, o sujeito responde sim, o segundo responde sim, fecha. Está pronto, toca o bonde para frente. Se o segundo responde sim, a gente vai para o terceiro. Se responde não, vai para o terceiro, como já tem dúvida, de que o terceiro talvez a gente vá até um quarto. Ou seja, a nossa amostra não vai ser construída estatisticamente um certo número de respostas para cada coisa. Ela vai ser construída na ação, na prática da coisa. Mas isso implica em ter confiança em que vai fazer isso. Quer dizer, mas era a maneira da gente não ficar eternamente estudando uma determinada coisa. Tínhamos que, mais rapidamente possível, chegar a propostas concretas. Só que qual era a melhor? Não sabemos, vamos dar uma verificada. Se tem 3 ou 4 que estão de acordo, gente, está encerrado. Os 3 ou 4 assumem corresponsavelmente aquela decisão. Se houver uma pauleira depois, os 4 defendem aquela decisão. E se os 4 estiverem errados, bem, o que a gente pode fazer? Era o que a gente achava, com a melhor das boas vontades, era o que a gente achava que devia fazer. Erramos, na próxima tentaremos não fazer o mesmo erro. Então, no fundo, esse problema é o problema da confiança. E isso, portanto, a rede de movimento social não é uma rede empresarial, é uma rede de ação de mudança na sociedade. Ela tem que ser construído na base. E essa construção se faz no processo, porque nós vivemos cheios de preconceitos. Aliás, um dos objetivos do Fórum Social Mundial de 2001 era abrir espaço para que diferentes tipos de movimentos sociais se reconhecessem e superassem os preconceitos que uns tinham em relação aos outros. Muito impressionante esse processo. Por exemplo, uma coisa que foi nítido no nosso processo foi o movimento de mulheres.
como os movimentos de negros também, mas o movimento de negros durou mais tempo. O movimento de mulheres era terrível. Os movimentos tinham inimigos maiores, eram as outras competidoras da mobilização. Um movimento não podia nem ver o outro perto e já caía em cima, já acusava, etc. E resultados, eles não conseguiam ter a unidade para ter a força necessária. Então, nós dissemos, o fórum tem que ter um espaço em que as pessoas tenham a oportunidade de se reconhecer mutuamente e descobrir que aquele que eu achava tão não sei o quê não é tão assim como eu achava. E vamos tentar trabalhar juntos. Obviamente, tudo isso tem limites, mas é o bom senso. É tudo uma questão de bom senso. O bom senso articulando as nossas coisas. Então, não sei se eu te respondi essa questão da rapidez. Óbvio, quando dá para pensar, dá tempo para pensar. Quando não dá, manda brasa. Mas tenta se apoiar no mínimo de consenso de alguns e diz para os outros, olha, companheiros, era o que eu tinha que fazer, porque era muito urgente a decisão. Ponto. Assumo esse problema, assumo, inclusive, que posso ter errado, mas tocamos o bonde para frente juntos. Esse é o principal princípio, juntos, não divididos, que divididos seremos sempre muito fracos. Né? Responda a sua dúvida, não? Não é dúvida, é a sua... A segunda questão é a questão da... Chico, Chico. Já, tem umas perguntas aqui no chat, é isso que você vai falar, Jabes? Não, eu só queria... Eu não sei se eu respondi as duas, talvez eu tenha respondido as duas nessa primeira, não? Mais ou menos toquei. Eu só queria corroborar com uma questão que o Chico colocou, que é uma experiência pessoal que eu estou vivendo dentro da rede, que tem tudo a ver com essa questão de reconhecer e recontatar as pessoas. Tem um companheiro na rede, que a gente está trabalhando agora mais próximo, que num tempo atrás a gente não se entendia em algumas questões ali do local de encaminhamentos, que é o Fábio Ivo. Hoje, eu tenho uma relação de confiança e acreditar na parceria dele muito em função desse trabalho que nós estamos desenvolvendo em rede. Só corroborando nessa questão que você acabou de colocar. Perfeito, Chico. O Chico, é o seguinte, tem duas questões aqui no chat, eu vou ler as duas, quem sabe você consegue fazer uma fala que também una as duas, se for possível, né? A Denise aqui pergunta assim, ela diz, você falou da inteligência coletiva para o bem comum da humanidade. Acho que isso é um grande desafio. Como podemos colocar isso em prática? Como potencializar isso no grupo, considerando a diversidade de pensamentos, postura e experiências? E a pergunta da Roseli também. Como trabalhar dentro da rede a confiança e lidar com a questão da vaidade, que atrapalha muito e acaba com a inteligência coletiva, já que vai deixando as pessoas pelo caminho. Verdade. Desculpe, eu não entendi essa segunda pergunta. Ela fala assim, a Roseli, como trabalhar dentro da rede a confiança e lidar com a questão da vaidade, que atrapalha muito isso, e que atrapalha muito e acaba com a inteligência coletiva, já que vai deixando as pessoas pelo caminho. Dá para atacar as duas perguntas ao mesmo tempo. Objetivamente, tudo isso que eu estou falando é um mundo que nós gostaríamos que fosse. Mas o mundo em que estamos, a lógica é outra. Então, enquanto as pessoas estão dentro dessa lógica, desse mundo, é difícil para burro. E elas têm dificuldade de entrar em rede. Isso é imediato e rápido. Eu, em questão do nuclear, por exemplo, tive também recentemente. Isso a gente vive, a experiência a gente vive ontem, anteontem, imediatamente, como o Jabes está vivendo aí. É só a gente ficar consciente dessas coisas que a gente começa a ver mais claramente. Dentro do grupo dos 34 que fazem atualmente parte, que foi crescendo, começou com 15, 17, 20, 34. Dentro desse grupo, de repente, surge um que começa a fazer observações do tipo, não seria melhor a gente se organizar? A gente se burocratizar, no fundo, né? Prevendo o que vai fazer. Bem, aí a gente começa a enfrentar
e discutir, e a pessoa acaba vendo, no caso concreto, ela vai acabando e vai aderindo. E ela vai se sentindo melhor, que ela se sente menos necessário digamos, se virar para se safar da coisa. Ela se sente mais confiante nos seus companheiros gerais. E daí vai crescendo um outro tipo de relação. Agora, em qualquer maneira, nós estamos imersos num sistema que nos forma a todos, nos formou a todos permanentemente há anos. Né? É como a Guerra Fria. Né? A Guerra Fria foi de 50 anos de Guerra Fria, de 45 até 89. Quer dizer, um negócio impressionante a Guerra Fria, que foi o enfrentamento entre dois sistemas, o sistema capitalista e o sistema comunista. A civilização ocidental, né, chefiada pelos Estados Unidos, e civilização comunista, chefiada pela União Soviética e depois China. Essa foi a Guerra Fria, que levou a uma corrida armamentista inacreditável. O número de ogivas que tem no mundo agora é inacreditável. Mas o que houve durante esse tempo todo? Uma propaganda intensa anticomunista. E entrou, por exemplo, no nosso exército profundamente. E o que acontece é que até hoje, ainda a palavra comunista na cabeça dos santos militares, na cabeça de muita gente, é sinônimo de diabo. Opa, caiu o meu negócio? O que houve? Caiu, mas eu acho que eu volto. Deixa eu ver se eu volto aqui. O Jabes, acho que você que está compartilhando a sua tela. Bem, tá perfeito, está ótimo. Pois então, o que eu estava falando? Negócio do comunismo. Né? É um negócio inacreditável como fica. Então, no capitalismo, por exemplo, nós estamos permanentemente nas escolas, em tudo, criados, educados numa perspectiva competitiva e numa perspectiva de realização pessoal. Vem até esse problema da vaidade. A vaidade é uma insuficiência nossa. A gente pode ser mais ou menos vaidoso. Todo mundo tem um pouquinho de vaidade. É um pouco até autoestima que entra nisso. Bem, isso os psicólogos, a Luciana, poderá nos explicar melhor. Mas o fato é que a vaidade está aí, não tem remédio. Então não adianta a gente dizer, olha, não, isso não dá, porque a inteligência coletiva, etc., não dá, porque a vaidade vai atrapalhar. E por exemplo, na universidade, quem trabalha em universidade vê isso diretamente, é muito impressionante. E tem o velho problema das pessoas que se consideram maravilhosas, né, e querem sempre... ou seja, isso é uma insuficiência humana, não tem remédio. Então, a gente vai ter... Nós não vamos ter um paraíso terrestre, não vamos ter. Esse negócio é um dado da realidade, é um dado que vai atrapalhar. E na hora que a gente identifica como aquele obstáculo para a inteligência coletiva funcional, para a confiança funcional, a gente tem que dar tempo ao tempo. Até que a pessoa amadureça, inclusive, psicologicamente. A pessoa vaidosa perceba que não adianta nada. Ela vai morrer como qualquer outro, vai ter todos os problemas que qualquer um tem, vai desaparecer, não tem remédio. Mas ela tem que amadurecer. E tem que ajudar, talvez, a criar formas que não são na linha de dar aula para a pessoa, nem dar instruções, mas na linha de abrir ideias, fazer a pessoa pensar. Agora, é a mesma coisa de inteligência coletiva. Quer dizer, um episódio de inteligência coletiva impressionante que está se dando agora, com a pandemia, é a busca da vacina. Isso dentro das áreas científicas mais sérias, porque há áreas científicas que são extremamente competitivas, que inclusive tem um interesse aí, quem é que vai fabricar essa vacina vai ganhar muito dinheiro, ou seja, o velho problema da lógica capitalista entrando em tudo aí. Mas a vacina é impressionante ver a quantidade e é um negócio de passar a informação, o chamado commons na pesquisa científica, quer dizer, você colocar imediatamente à disposição de todos o que você está descobrindo. Por quê?
Porque aquela tua descoberta, que você foi até um certo ponto, tem um outro cara que pode continuar mais para diante, que vê mais para diante, e assim a coisa vai avançando. Nisso é uma das coisas fundamentais do desenvolvimento da ciência. Então, mas isso só vale se não for competitivo, etc, etc. Agora, eu queria dizer, se me permitir, quanto tempo tem, Luciana, ainda? O Chico, eu tinha pensado no seguinte, tem mais uma mãozinha levantada da professora Heloísa, a gente poderia fazer essa ser a última pergunta e ir se encaminhando para um fechamento, para a gente não te segurar tanto tempo aqui, já são quase 9. Pode A ser Simone assim? também levantou, viu? A Simone. Desculpa, eu não vi. Não aparece aqui para mim. Então, vamos lá. Temos, então, 2 perguntas, Heloísa e Simone. Eu não... tá, eu estou vendo aqui do lado. A Simone e Heloísa. Posso falar? Onde é que tá a Bom, Simone? primeiro eu queria... É a Heloísa que está falando. Quem é? Heloísa? Oi, Heloísa, tudo bem? Vamos lá. Ela está falando com o celular. Tira a sua imagem e faz só som. Tira a sua imagem, porque está carregando. Tudo bom, tudo bom. Mãe? Eu tirei a minha imagem. Tá bom agora? Tá certo? Tá me ouvindo, Chico? Pronto, ficamos sabendo quem é a Heloísa. Mas... Ótimo, Heloísa. Oi, Heloísa. Se vocês forem mais longe no conhecimento aí... Bom, mas com esse sobrenome também, né? Assim, a gente... Tudo bem, né? Vamos lá, Heloísa, diga. Mas, Chico, é o seguinte, agradeço demais você, a contribuição enorme que você está dando, os grupos que organizaram esse encontro, e eu gostaria de fazer 2 observações. Uma, não tem uma questão, mas 2 observações rápidas. Primeira, essa proposta de redes é uma concretização, assim, por excelência, da proposta dialógica, né, de Paulo Freire e de todos aqueles que trabalham com o diálogo, não é? Quando você estava falando da vaidade, e quando a Mariana também fez essa pergunta sobre a Mariana não, foi a Roselina, sobre vaidade, claro, é uma condição humana, ela existe, né? E o exemplo que o Chico deu, que você deu, Chico, foi excelente. Quando uma pessoa mais vaidosa começa a trazer uma proposta, vamos organizar, vamos burocratizar, vamos hierarquizar, enfim, como é que isso se dissolveu? Isso se dissolveu pela escuta. Eu achei muito interessante isso. Então, essa pessoa terá a oportunidade de falar o que pensa, ela será ouvida respeitosamente por todo mundo, né? Até o momento em que ela não sinta a necessidade de se pôr numa posição de poder e de poder impositivo. Então, esse exemplo que você deu foi excelente e eu acredito que é extremamente útil para aqueles que participam de redes. E é simples e extremamente difícil. Escutar não é fácil, não é? E no que diz respeito à inteligência coletiva, é verdade que a proposta dialógica ela chega sempre num conhecimento novo, não é? Que não é nem meu nem do outro, mas ele é resultado dessa interlocução, né? É resultado dessa troca. Então, e a rede, sem dúvida, né? A organização em rede é a maneira privilegiada de conseguir isso. Então, essa contribuição, tanto de todos que estão aí militando nessa rede incrível, que está funcionando com eficácia, apesar, né, de não ser esse o objetivo da eficácia, mas ela está funcionando com resultados, né, na Brasilândia muito bons,
eles estão conseguindo, né, esse tipo de organização, que não é fácil, dialogar não é fácil, escutar não é fácil, né? Mas se constrói caminhando, né? Então, está sendo extremamente útil ouvir todos vocês, estou aprendendo muito. Muito obrigada. Por favor, Obrigada. por favor. Vamos aproveitar que não é uma pergunta, ouvir a Simone, e aí a gente volta a palavra para o Chico para você ir terminando. Chico, aí você fala uma fala final, alguma coisa assim, tá bom? Simone? Vamos lá, Simone. Oi, muito obrigada. Quero agradecer a todos os responsáveis por esse encontro incrível, Chico. E o que eu quero te colocar é uma inquietação, que é até boa, né? As pessoas que participam de uma rede, normalmente elas têm uma postura, uma participação social e política, né? Nós, normalmente, temos uma diretriz e até um partido, muitas vezes. E não é o mesmo, né, de todas as pessoas que participam, ainda bem. Só que isso, às vezes, complica um pouco, porque eu me vejo, às vezes, como animadora de um dos núcleos, cobrada em relação a ter uma postura suprapartidária e ser questionada sobre não haver partidarismo e isso ser característico do fascismo, por exemplo, né? Eu já ouvi esse questionamento. Então, como que a gente lida com esse paradoxo de viver política de forma suprapartidária com pessoas que têm uma força política muito grande dentro dos seus partidos, dentro dos seus espaços? Por favor. Luciana, será que eu ouvi meio mal? Dá uma resumidinha, você poderia dar uma resumidinha? Fundamentalmente, a dificuldade, você é cobrada, a temática, como é que isso entra na rede e complica as coisas, é isso? É isso, porque assim, cada um tem um partido, nem sempre é o mesmo, né? Porque as pessoas têm a participação política. E como que a gente lida com isso? Tá? É só assim, compartilhar um negócio, com você Isso são coisas, essa é uma das coisas mais difíceis e que eu acho que é uma das heranças do sistema de partidos mais prejudiciais ao desenvolvimento da sociedade. E objetivamente, junto com o partido, tem tomadas de posição que são, digamos, às vezes, até como time de futebol, quer dizer, você quer que aquilo ganhe porque é competitivo com outros partidos. Os partidos estão lutando pelo poder. Cada partido sonha em ter o presidente da República. Ele não consegue, vai lutando para crescer, para chegar lá. Quando ele chegar lá, conseguir. Ou seja, o partido, ele em si, a própria estrutura partidária, é uma estrutura extremamente competitiva, em que o problema de você dar golpinho baixo, dar golpinho alto, golpes, a política é feita de golpes. O golpe é a jogada do mais esperto. O mais esperto ganha. Sabe, o cara que sabe montar, tem expressões muito características, o cara que sabe montar no cavalo arreado que passou na frente dele, antes dos outros. Isso tudo são restos, eu diria, de uma cultura competitiva que faz parte do mundo que nós vivemos e que é extremamente difícil, prejudicial. Aí realmente vai do amadurecimento das pessoas, viu? Não tem outra solução. Eu já fui de um partido, eu fui de nenhum durante um bocado de tempo. O tempo que eu trabalhei aqui com o cardeal Arnes, que ele preferia que nenhum de nós que trabalhávamos próximos a ele fôssemos de um partido, porque nós tínhamos a tarefa de falar com todo mundo, todos os partidos. Eu só entrei no partido na hora que eu me candidatei a vereador, aí eu entrei e saí do partido 10 anos depois, porque eu sinto que é uma dinâmica que só prejudica o trabalho. Então, não entrei em outro partido, e as pessoas me cobravam, qual é o partido que você vai? Eu não vou para nenhum, porque para mim a dinâmica é da organização social, da organização em rede, outra coisa. Gostaria que o partido que eu tivesse trabalhado em rede, não consegui. Por quê? Porque a própria estrutura legal dele obriga a ter uma pirâmide de poder. Então, e agora isso aí, dentro disso, eu tive dentro da Câmara, é muito interessante, as dinâmicas que eu vivi lá,
num tempo que o enfrentamento partidário, durante muito tempo durou, era PT-PSDB. Quer dizer, era o enfrentamento. Então, o número de preconceitos mútuos era impressionante. Então, não dava nem para conversar. Certos projetos que eram do lado de lá não se aceitava por ser do outro partido, porque daí daria para ele mais chance. Ou seja, é muito difícil. Isso aí eu não teria fórmula nenhuma, só diria para você que é o tempo, dar tempo ao tempo para as pessoas amadurecerem em relação a isso e serem capazes de reconhecerem o que existe de bom para ser feito. Né? Isso, segundo a questão que a Heloísa colocou, é muito boa. Ela já colocou, nem mais explicações são necessárias, mas eu queria só lembrar uma coisa muito bacana, Heloísa, de um cidadão chamado Rubem Alves, que você devem conhecer. É um pastor que há muito tempo atrás era um cronista, escrevia muita coisa, é teólogo e tudo, e tinha um texto, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia: nós deveríamos fechar as escolas de oratória e começar a abrir escolas de escutatória. Ou seja, escutar, eu acho que é das coisas mais sábias que as pessoas podem ter. É saber escutar, estar aberto para escutar. Eu não sei quem, recentemente eu ouvi alguém elogiando não sei quem, porque ela é formidável, porque ela nos escuta. Ou seja, é impressionante. Aí, no caso, era uma questão de autoridade, uma autoridade que escuta. Mas, em geral, é impressionante nas discussões que se fazem, às vezes, que a gente tem por aí afora, a dificuldade que, às vezes, o outro tem de a gente escutar o que ele está querendo falar. Por favor, escute o meu argumento até o final. Escute com calma, não precisa se preocupar, não precisa ficar na defensiva de rebater tudo e meter. Não, calma, deixa eu acabar. Deixa eu completar. Isso é uma escola, isso é um aprendizado. Eu acho que com isso eu fecharia a minha intervenção, e peço licença para falar de duas coisas que eu não falei, mas muito rapidamente. Primeiro, eu, quando falei do objetivo comum de vocês, era fundamentalmente poupar vidas. Mas eu acho que vocês estão tendo também um outro objetivo comum, que é sobrevivência das pessoas. Né? Porque as pessoas têm dificuldade enorme com esse negócio de isolamento, para trabalho, para tudo, estão perdendo emprego. Então, eu estou supondo que vocês têm, nos núcleos que vocês têm aí, alguém preocupado com esse negócio de sobrevivência. Aí entra muito aquele negócio que o Fábio colocou, que é a questão da cooperação. E eu acho que aí também é encontrar maneiras novas, cooperativas, de ajuda. Aí eu relembro de uma experiência em que eu tive muito tempo atrás. Quanto tempo faz? Uns 30, 40, não sei, 40 anos atrás. Não sei se tanto não, mas por aí. 30 anos. Numa época de desemprego enorme aqui em São Paulo, chegamos naquela época que era um escândalo, 1 milhão de desempregados em São Paulo, e que o problema ficou grande. E nós, lá na Arquidiocese de São Paulo, estamos buscando soluções. E o Dom Luciano Mendes de Almeida, que era bispo auxiliar daquela altura, inventou uma fórmula, 9 por 1. E ele dizia: 9 pessoas, 9 famílias adotam um desempregado, para ajudar ele, não para dar dinheiro para ele, mas ajudar de alguma maneira, também dar mantimento subsídio, mas na linha da solidariedade. E nós criamos um outro negócio lá, que nós chamamos de Associação Paulista de Solidariedade no Desemprego. Não era ao desempregado, era no desemprego. Que a gente criava grupos de solidariedade que incluíam empregados e desempregados. E eles juntos achavam soluções de conjunto. Tinha toda uma mecânica outra, inventamos um seguro-desemprego deles, um monte de coisa. É um projeto que durou 3 anos e que foi impressionante. Chegamos a criar 300 grupos de solidariedade na cidade de São Paulo. Quer dizer, é um negócio realmente de dimensão. E o fim dele foi muito interessante, porque é o problema partidário que entra na coisa. Quer dizer, o velho problema da competição entre partidos. Mas o fato é que esse assunto era o quê? Como é que nós podemos ser solidários na situação de uma determinada pessoa
Se eu tenho emprego, ele não tem emprego. Vamos inventar. Inventamos milhares de coisas, atividades comunitárias, atividades fábrica de tijolos, oficina de costura. Inventavam tudo, mas era muito interessante o amadurecimento. E, por último, nessa experiência, o problema da informação. Eu queria falar. Uma rede tem que ter um sistema de informação interno. Quer dizer, tem que todos estarem sabendo o que está acontecendo. Porque não podem ser surpreendidos, né? Eles têm que participar. Então, tem que ter informados. Agora, a informação que a gente fazia já na Associação Solidária de Emprego não era um boletim redigido por um grupo encarregado de dar informação para todos. Nós inventamos um instrumento que se chamava Intercarta. Porque, em vez da comunicação, nós achamos que o esquema era de intercomunicação. Aliás, essa experiência é nossa primeira experiência de rede, aquela de 1970 que eu falei. Eu nem sabia que essa intercomunicação fosse dar no que está dando nas redes sociais. É um sistema totalmente livre de intercomunicação. Mas nós queríamos a intercomunicação, queremos ainda, para poder nos ajudar. Então, por exemplo, vale a pena pensar num boletim, não pode ser impresso agora, mas poderia muito bem aparecer na tela ou enviado por meios entre vocês, um boletim que não fosse escrito por um grupo de jornalistas encarregados de fazer matérias, ou um grupo de pessoas encarregadas de fazer editoriais dirigindo os outros. Não. Publicaria cartas de uns para os outros. Vocês se trocarem cartas sobre o que estão fazendo, sobre as perguntas que têm, com alguns critérios. A carta tem que ser curta. Pronto. Curtinha. Cartas curtas e fazem um boletim montado com cartas entre vocês. Isso cria a voz para todos, a corresponsabilidade de todos, que essas cartas vão ser recebidas, lidas por todos e vai ser respondidas por aqueles que querem responder. Então, se criam novos sistemas de interrelação que só podem ser ricos para todos. Fico por aqui, espero que vocês não tenham se cansado demais e a gente, quem sabe, se vê. Ou virtualmente, né? De novo, quem sabe? Ou então, pelo menos, quando eu for à Brasilândia, quero ter o prazer de abraçar todos vocês, um por um. Chico, nós que agradecemos, tem algumas mensagens de agradecimento aqui do lado, tem uma da Elizabeth, agradeço a oportunidade de estar nessa roda, na diversidade, porém com um objetivo comum de solidariedade, momento de aprendizado, também compartilho dessa visão, foi um momento prazeroso, um momento de escutatória muito prazeroso, assim, para todos nós, em nome do nosso grupo de pesquisa lá da PUC, graduação de psicologia, pós-graduação em psicologia da educação, também agradeço muito a presença da rede e do Chico, e foi muito rico para nós ouvir esse debate. Se alguém quiser também agradecer, fazer algum comentário, agora é agora, porque nós vamos fechar, mas Chico, muito obrigada, viu, pela sua disposição de tempo, agenda super ocupada, e esse tempo para nós foi muito rico, muito importante. Luciana, a atenção de vocês. Só me permite, Luciana, eu primeiro também quero agradecer, muito bom ouvir o Chico, bem lúcido, bem claro, bem objetivo, pega ali naquelas questões que a gente está discutindo. Só queria colocar uma coisa, que eu acho que eu consegui revisitar hoje, e pelas falas do Chico e de algumas pessoas aqui, alguns termos muito interessantes que acho que pode fazer parte do nosso vocabulário, né? Que é facilitador, animador, corresponsabilidade, responsividade, é isso, né, Mariana? Criatividade, não se burocratizar, objetivo comum, inteligência coletiva, arranjos colaborativos, tomada de decisão com base na confiança, propostas dialógicas e a necessidade da gente
se comunicar por intercartas. Então, eu acho que foram questões assim muito importantes. Eu quero agradecer muito, Chico, você poder trazer essa inteligência. Eu tenho certeza que, a partir de hoje, a gente pode viver os nossos problemas na rede um pouco com uma visão mais ampla do que realmente significa você conviver e construir relações e fazer política pública por base das redes. Obrigado. Perfeito, Chico. Muito obrigada a todo mundo, viu, gente? Eu espero que a gente se encontre numa próxima oportunidade por aqui, pelas lives, por onde der, no território. Foi um prazer ver vocês, eu tô com saudade também, viu? E então a gente encerra aqui e fiquem atentos no Facebook da rede também, lá tem as informações de todas as ações que estão acontecendo. E até mais, foi um prazer grande, gente. A gravação está sendo feita aqui e a gente vai disponibilizar, então logo a gente consiga, e a gente coloca no grupo Brasilândia Solidária, de que forma ela vai ser disponibilizada, todo mundo vai ter acesso a isso. Tá bom? Uma palavrinha só interessante que a Jussara disse: está lembrando de mim? Eu falei, velho vai lembrando devagarinho. E realmente lembrei totalmente de você, Jussara. Legal. Muito bom. Impressionante esse processo. Incrível. Obrigado, até a próxima. Gente, obrigado. Foi uma satisfação ver todos vocês. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado. Até mais. Obrigado. Até mais. Até mais. Obrigada. Até mais. Tchau, pessoal.